Boa tarde, crianças, tudo bem? Bom, a nossa aula hoje é de geografia, é a PET 7, certo? E a semana 4. E é a página 52, 53 e 54, certo? E nós vamos estar trabalhando sobre transformação da matéria-prima em produção de bens e alimentos. Então, a primeira coisa que a gente vai falar, o que é matéria-prima? Matéria-prima por exemplo, essa madeira aqui, ela é matéria-prima, certo? Por quê? Ela sai, né, da natureza e vai para as indústrias, né? Lá elas vão ser transformadas, por exemplo, em lápis, em mesa, né? Em muitas coisas. Então, quando esse lápis aqui, ele já é um produto industrializado, tá? Ele teve uma transformação e ele é industrializado. E a madeira aqui é uma matéria-prima, certo? Então, por exemplo, aqui a tia Sônia trouxe aqui vários exemplos para vocês. Aqui nós temos aqui, ó, uma árvore, né? Onde eles cortaram ela aqui para ela descer um líquido. Esse líquido aqui é a matéria-prima, tá? Então, essa matéria-prima aqui é o látex. Então, ele vai ser transformado em produtos emborrachados, por exemplo, borracha, certo? Então, ele vai ser transformado nisso, tá? A tia Sônia também trouxe outra gravura aqui para vocês entenderem. Ó, esse aqui também é o látex, a tia Sônia aqui é a árvore, né? Então, é a mesma coisa do outro. Esse aqui é a matéria-prima, que vai ir para a indústria e vai ser transformados em borracha, em outros materiais, certo? Bom, aqui nós temos a matéria-prima, tá? Esse aqui é o cacau, tá? Então, esse cacau aqui, ele é a matéria-prima, tá? Então, ele vai para as indústrias e vai ser transformado no chocolate, tá? Outra coisa que nós temos também aqui é o algodão. O algodão, ele é matéria-prima, tá? Ele sai da natureza, ó, tá vendo? E aí depois ele vai para a indústria e vai transformar-se em pano, ó, em tecido, tá vendo? Aqui nós temos a madeira, né? Que pode ser transformada num guarda-roupa, numa mesa. Então, era isso aí que a tia Sônia queria falar sobre matéria-prima, né? E agora nós vamos falar que a indústria é o local, é a fábrica, onde ocorre a transformação das matérias-primas em produtos, né? Elaborados pelo homem para fins comerciais. Nesses estabelecimentos, os funcionários e as máquinas são responsáveis pela produção de diversos objetos, alimentos, roupas, calçados, remédios, carros, etc. A atividade industrial é muito importante, pois através delas vários objetos de grande utilidade para o homem são produzidos, né? Outro ponto positivo é que ela proporciona emprego para várias pessoas. No entanto, a expansão industrial tem provocado vários problemas ambientais. Os gases emitidos pelas fábricas têm poluído a atmosfera e boa parte dos efluentes, esgoto, é lançado nos rios sem o devido tratamento, certo? Então, existem indústrias em diversos pontos do planeta, produzindo os mais variados produtos. As indústrias, elas são classificadas de acordo com o seu foco de produtos, tá? Então, nós temos, por exemplo, a indústria de bem de consumo. O que é? O que vem ser isso? São aquelas que têm sua produção direcionada para os consumidores.
tá? Esse segmento visa fornecer objetos diretamente para o mercado consumidor. Eles podem ser divididos em indústrias de bens duráveis. Por exemplo, nós compramos lá um carro, né? Mobílias, então são bens duráveis, vai durar muito tempo, principalmente se a gente tiver bastante cuidado com eles, né? E indústrias de bens não duráveis. Produzem mercadorias de primeira necessidade, como, por exemplo, alimentos, bebidas, roupas, sapatos, remédios, etc. Tá? Então, isso daqui. Agora a tia Sônia vai explicar para vocês a apostila aqui, ó. Tá? Então, aqui nós temos aqui, ó. Nós temos um desenho aqui, certo? Com vários materiais, né? Agora, você vai fazer uma lista. Não precisa ser no caderno, vocês podem fazer aqui mesmo, tá? Vou fazer uma lista de 10 materiais escolares apresentado na imagem que você observou. Então, a imagem que você observou, você tem caderno, você tem lápis, você tem a tesoura, tem vários materiais aqui, tá? 3. O dono de uma determinada indústria de lápis precisou de quais materiais primas? Então, a tia Sônia acabou de falar lá do que é feito o lápis, né? Então, tá fácil aqui. Então, a diferença entre indústria e fábrica. Situação 1. João sai de casa às 7 horas para trabalhar no almoxarifado de um lugar, onde ele tem que liberar uma grande quantidade de algodão para a linha de produção, ó. Então, aqui nós temos a fábrica, né? Onde foi fabricado, ele vai separar o algodão, que é a matéria-prima, certo? Agora aqui, ó, situação 2. Ana sai de casa às 7 para cumprir seu dia de trabalho em um almoxarifado de algum lugar em que ela deve separar uma certa quantidade de tecido. Então, isso aqui já é a indústria, né? Porque aquela matéria-prima já foi transformada em tecido, tá? 4. Após a leitura das situações, o que você pode concluir sobre os lugares que João e Ana trabalham? Então, aqui dá para vocês verem perfeitamente, né? Qualquer fábrica e qualquer indústria. 5. Qual a importância do lugar onde João trabalha para que Ana realize a função dela? Então, né? Aí vocês vão pensar um pouquinho e vão chegar à conclusão aí. Normalmente, as indústrias recebem a sua matéria-prima através do extrativismo, né? Pecuária e agrícola, de forma bruta, ou seja, da forma que ela foi extraída, criada, coletada ou colhida, enquanto a fábrica recebe os produtos das indústrias de forma processada. Por exemplo, a fábrica de roupa compra o tecido das indústrias. Essas indústrias iniciaram o processo do tecido usando como base a matéria-prima algodão. Então, aqui nós temos pecuária. O que a pecuária fornece? Ela fornece leite e galinha, tá? O leite, ele vai para a indústria de laticínio e é transformado em outros produtos. A galinha, ela vai para a indústria frigoríficas, tá? E é vendida também, tá? Então, a diferença, ó, pecuária, aqui, ó, matéria-prima, leite, galinha, né? Por exemplo, aqui nós temos em Sacramento o laticínio Scala. O que esse leite vai ser transformado? Em queijo, em requeijão, em manteiga, né? Agora, a 6. Escolha uma outra origem e faça um esquema como acima, com origem, produtos e destinos, tá? Agora, as indústrias de bens de produção e de bens de consumo. Indústria de bens
de produção transforma matéria-prima bruta, madeira, óleo, plantas, petróleo, etc., em matérias-primas, na maioria das vezes, para outras indústrias. São exemplos de indústrias de bens de produção, a metalúrgica, siderúrgica e petroquímica, tá? As indústrias de bens de consumo são as que têm sua produção voltada para consumidores. Exemplo, eletrodoméstico, carro, roupas, sapatos, alimentos, etc. Então, é mais ou menos aquilo que a tia Sônia já explicou para vocês, tá? Indústria de bens duráveis, tá? Eles produzem mercadoria de primeira necessidade, como, por exemplo, alimentos, bebidas, roupas, sapatos, remédios, etc. Bens esses aqui, ó, alimento, bebidas, roupas, sapatos, remédios, etc., é indústria de bens não duráveis, tá? Então, agora, na 7, escreva o nome de 10 produtos que há na sua casa e classifique entre bens duráveis e bens não duráveis, tá? As indústrias e as fábricas têm um papel muito importante para a sociedade, porque gera emprego, renda e imposto para a sociedade, além de oferecer os mais variados produtos para a nossa sobrevivência ou tranquilidade. Por exemplo, a indústria alimentícia nos oferece produtos para termos uma alimentação adequada. Crianças, finalizamos mais uma etapa de atividade. Espero que vocês tenham realizado as leituras e atividades com muita dedicação. Logo, logo, espero estar junto a vocês, tá? Então, essa era a aula que a tia Sônia queria estar explicando para vocês de geografia, tá? E uma boa tarde a todos. E façam as atividades com capricho e envie para a tia Sônia. Beijos.